Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 2. A próxima entrega de Somni após Megagel era em Scotland, uma comunidade agrícola a 50 milhas na direção oposta. Por sorte, ele chegou à fazenda onde o butano era necessário enquanto o fazendeiro e sua família estavam na cidade fazendo suas compras semanais. O tanque de butano estava no quintal deles, assim como 9 cachorros, 6 deles shows. Além dos shows, que eram todos marrons e mal-humorados, havia um pastor alemão, um terrier e um cocker preto mais contido que o fazendeiro tinha dado aos filhos de presente de Natal. Quando Somni se aproximou do portão do quintal, os shows pularam, rosnaram e tentaram morder através da grade. Parecia muito improvável que ele pudesse intimidá-los, mas ficou do lado de fora do portão por vários minutos reunindo coragem para tentar. Enquanto estava lá, 5 pequenos patos selvagens voaram de um tanque de água ao norte da casa e voaram para o sul sobre o quintal. A visão deles fez Somni desejar uma espingarda própria e dinheiro para munição. Durante toda a vida, ele havia caçado com armas emprestadas. Quanto mais tempo ficava no portão, mais certo ficava de que os cães não podiam ser intimidados, e finalmente virou-se e voltou para a caminhonete, um pouco deprimido. Nunca tinha tido uma espingarda, e nunca havia encontrado um quintal cheio de cães que pudesse intimidar, pelo menos não perto de Scotland. Sentou-se na caminhonete por quase uma hora, curtindo fantasias de si mesmo levando já se farrou passando por dezenas de shows mal-humorados, mas respeitosos. Justo antes do meio-dia, o fazendeiro chegou dirigindo sua caminhonete vermelha GMC, carregada com mantimentos, crianças e uma esposa de tornozelo gordo. Algumas das crianças pareciam mais malvadas do que os cachorros. "Diacho, você deveria ter simplesmente entrado", disse o fazendeiro alegremente. "Esses cachorros não mordem muita gente." Como tantos sábados, foi um longo dia de trabalho. Quando Somni voltou para Tali após sua última entrega, já passava das 22 horas. Ele encontrou seu chefe, Frank Fartley, no salão de sinuca jogando sua habitual e cômica partida de sinuca aos sábados à noite. A razão pela qual era cômica era porque o charuto de Fartley estava inclinado a tal ângulo que sempre havia uma pequena nuvem densa de fumaça branca entre o seu olho e a bola branca. Ele tentava compensar não conseguir ver a bola branca se lançando loucamente com seu taco em um ponto onde achava que ela estava, um estilo de jogo que deixava Saint-Lyon terrivelmente nervoso porque não era apenas duro para o pano da mesa, mas também extremamente perigoso para os kibitzers desatentos, alguns dos quais haviam sido espetados de forma bastante séria. Quando Somni entrou, Frank parou de se lançar tempo suficiente para dar a ele o cheque, e Somni imediatamente conseguiu que Saint-Lyon o descontasse. A Bilene estava lá, vestido com uma camisa marrom escuro com botões de pérola e calça cinza. Ele estava jogando bilhar a $5 a partida com Lester Marlowe, seu adversário habitual aos sábados à noite. Lester era um garoto rico de Wichita Falls que vinha frequentemente a Thalia. Supostamente, seu objetivo ao vir era conquistar Jessie Farrow, mas seu assédio não estava progredindo muito bem, e a verdadeira razão pela qual ele continuava vindo era porque perder grandes somas de dinheiro para Bilene lhe conferia uma certa reputação local. Era muito importante para Lester fazer algo grandioso, e, como perder era muito mais fácil do que ganhar, ele se contentava em perder grandemente. Somni já tinha visto os dois jogarem tantas vezes que não tinha mais interesse. Então ele pegou seu salário semanal e atravessou o escuro gramado do tribunal em direção ao cinema. O conversível branco de Jessie estava estacionado na frente, como sempre estava aos sábados à noite. O filme naquela noite se chamava Astor Marnin, e os cartazes exibiam fotos de Doris Day, Ronald Reagan, Steve Cochin e o Ginger Rogers. Já passava das 22 horas, e a senhora Mosey, que vendia os ingressos, já havia fechado a bilheteria. Somni encontrou no saguão, limpando a máquina de pipoca.
Ela era uma senhora magra com uma visão e audição tão ruins que às vezes tinha que andar até a metade do corredor para saber se a comédia ou o noticiário estavam passando. Meu Deus, Frank não devia te fazer trabalhar tão tarde nos fins de semana, ela disse. Você perdeu a comédia, então só precisa me dar 30 centavos. Somni agradeceu e comprou um pacote de chicletes Doblemint antes de entrar no cinema. Muito poucas pessoas costumavam vir para a última sessão, não havia mais do que 20 pessoas no teatro inteiro. Assim que seus olhos se ajustaram, Somni viu que Jessie e Duane ainda estavam no carro. Charlene Duggs estava sentada a cerca de meio corredor com sua irmãzinha Marlene. Somni caminhou até o corredor e cutucou Charlene no ombro, e as duas garotas se mexeram para o lado. Resolvi que vocês tiveram um acidente, disse Charlene, sem se dar ao trabalho de sussurrar. Ela cheirava a pó e água de colônia. Vocês querem um pouco de chiclete para mascar? Somni ofereceu, estendendo o pacote. As meninas pegaram instantaneamente um chiclete cada e o colocaram na boca quase simultaneamente. Elas nunca tinham dinheiro para comprar chiclete e eram ambas grandes pedinchonas. Seu pai, Royce Duggs, administrava uma oficina mecânica pequena e modesta na rodovia. A maior parte de seu trabalho era feita em caminhonetes e tratores, e o dinheiro era curto. As garotas não teriam condições de comprar água de colônia sozinhas, mas a mãe delas, Beulah Duggs, tinha uma paixão secreta por isso e comprava com dinheiro que Royce Duggs pensava que estava indo para os lanches escolares das meninas. As três só conseguiam usar água de colônia aos sábados à noite, quando Royce geralmente estava bêbado demais para conseguir sentir o cheiro. Depois de alguns minutos de exibição do filme, Somni e Charlene se levantaram e voltaram para um dos cantos. Somni ficou nervoso ao sentar-se com Charlene e Marlene. Embora Charlene estivesse no último ano e Marlene apenas no segundo ano, as duas eram tão parecidas que ele tinha medo de acidentalmente começar a dar as mãos à pessoa errada. No canto, ele segurou a mão de Charlene e eles se beijaram um pouco, mas não muito. Somni realmente queria ver o filme e foi fácil para ele conter sua paixão. Charlene não tinha tirado toda a doçura do bastão de Doblemint e não queria tirá-lo da boca só para beijar Somni, mas depois de alguns minutos mudou de ideia, tirou e enfiou debaixo do braço do assento dela. Teve a impressão de que Somni se parecia um pouco com Steve Cochin, e ela começou a beijá-lo energicamente, contorcendo-se e pressionando-se contra seu joelho. Somni retribuiu o beijo, mas com um interesse um tanto discreto. Ele queria manter pelo menos um olho na tela, para que, se Ginger Rogers decidisse tirar a roupa, ele não perdesse. Os cartazes do lado de fora indicavam que ela pelo menos chegou a usar a combinação em determinado momento. Além disso, Charlene estava sempre entusiasmada com programas de cinema. A princípio, Somni achou seus acessos de paixão cinematográfica muito encorajadores, até descobrir que era praticamente impossível excitá-la, exceto em programas de cinema. Os filmes eram a vida de Charlene, como ela gostava de dizer. Ela passava a maior parte das tardes rondando a pequena salão de beleza onde sua mãe trabalhava, lendo revistas de cinema, e sempre se referia aos astros de cinema pelos seus primeiros nomes. Uma vez, quando uma tia lhe deu $1 de presente de aniversário, ela foi até a loja de variedades e comprou 2 retratos de 50 centavos para colocar em sua penteadeira, um era de June Ellison e o outro de Van Johnson. Marlene copiava as paixões de Charlene da maneira mais exata possível, mas quando a mesma tia lhe deu $1, o estoque de retratos da loja de variedades estava baixo e ela teve que se contentar com Esther Williams McRoney. Charlene zombava dela impiedosamente pelo último, e começou a dormir com Van Johnson sobre o travesseiro porque tinha medo de que Marlene pudesse mutilá-lo por inveja. Depois de alguns minutos de contorções alternadas contra o braço do assento e o joelho de Somni, perdida em visões de Steve Cochin, Charlene relaxou abruptamente e recostou-se. Ela devolveu languidamente o chiclete à boca, e por um tempo assistiram ao filme em silêncio. Então ela se lembrou de um assunto que tinha a intenção de trazer. Adivinha só? Ela disse.
Estamos namorando há 1 ano esta noite. Você deveria ter me comprado alguma coisa de presente de aniversário. Somni estava assistindo alegremente Ginger Rogers, aguardando a cena do vestido. O comentário de Charlene o pegou de surpresa. Bem, você pode pegar outro chiclete, ele disse. É tudo o que tenho comigo. Ok, e eu também vou querer $1, disse Charlene. Custa tanto para mim e Marlene irmos ao cinema, e eu não quero pagar minha própria entrada no meu aniversário. Somni entregou a ela o pacote de chiclete, mas não o $. Normalmente, ele esperava pagar a entrada de Charlene no cinema, mas não via motivo nenhum para gastar 50 centavos com Marlene. Enquanto pensava sobre a ética da questão, a porta de saída se abriu à direita da tela e Duane e Jacy entraram sorrateiramente, com os braços um em torno do outro. Eles voltaram e sentaram-se ao lado de Somni e Charlene. Oi, vocês, o que estão fazendo aqui no escuro? Jacy sussurrou alegremente. Sua boca bonita estava um pouco dormente de 2 horas de beijos praticamente ininterruptos. Assim que parecia educado, ela e Duane começaram a se beijar novamente e se acomodaram em um cochilo osculatório que durou até o final do filme. Charlene começou a estalar nervosamente as juntas dos dedos, algo que fazia sempre que Jacy aparecia. Somni tentou se concentrar na tela, mas era difícil. Jacy e Duane continuaram se beijando, mesmo quando o filme terminou e as luzes se acenderam. Eles só interromperam o abraço quando Billy desceu da varanda com sua vassoura para começar a varrer. Claro que foi um espetáculo curto, disse Jacy, virando para sorrir para Somni. Seu nariz se enrubesceu encantadoramente quando sorriu. Ela balançou a cabeça para que seus cabelos loiros lisos pendessem mais suavemente contra o pescoço. O cabelo de Duane estava bagunçado, mas quando Jacy brincou tentando penteá-lo, ele bocejou e a sacudiu. Ela passou um batom novo, e todos se levantaram e saíram. A senhorita Mosey havia retirado os cartazes de alerta de tempestade e estava tentando corajosamente fixar os cartazes para o show de domingo, que era Francis vai para o exército. O vento chicoteava nos cantos do antigo prédio, fazendo os cartazes balançarem. Os dedos da senhorita Mosey estavam tão frios que mal conseguia segurar os tachinhas, então os meninos ajudaram a terminar enquanto as meninas tremiam na calçada. Marlene também tremia na calçada, esperando Somni deixá-la na casa dos Dougses. Duane acompanhou Jacy até seu conversível, deu-lhe um beijo de boa noite 1 ou 2 vezes, depois veio sombriamente para a caminhonete, deprimido com a ideia de quanto tempo levaria até que chegasse novamente o sábado à noite. Depois de levar Marlene para casa e deixar Duane na pensão, Somni e Charlene voltaram à cidade para poderem ver que horas eram no relógio da vitrine da joalheria. Como de costume, estava quase na hora de Charlene ir para casa. Ah, vamos até o lago, ela disse. Acho que posso me atrasar alguns minutos hoje à noite, já que é meu aniversário. Eu nunca vi nada parecido com aquilo da Jacy e do Duane, ela disse. Se beijando no cinema depois que as luzes acendem. Isso é bem ruim, se me perguntar. Um dia, a senhora Farrow vai pegar os dois, e isso será o fim desse romance. Somni continuou dirigindo até o lago da cidade sem dizer nada, mas o comentário o deixou deprimido. No que dizia respeito a ele, Jacy e Duane conheciam o verdadeiro amor e certamente conseguiriam se casar e serem felizes. O que o deprimia era que acabara de ficar claro para ele que Charlene realmente queria sair com Duane, assim como ele mesmo realmente queria sair com Jacy. Assim que a caminhonete parou, Charlene se aproximou dele. Abra a sua janela e deixe o aquecedor ligado, ela disse. Ainda está muito frio aqui para mim. Somni tentou afastar sua depressão começando a pequena rotina que sempre faziam quando estacionavam. Primeiro, ele beijaria Charlene por cerca de 10 minutos, então ela o deixaria tirar o sutiã e brincar com os seios dela. Finalmente, quando ele tentava avançar para outras coisas, ela rapidamente se movia de volta pelo banco,
colocava o sutiã de volta e fazia com que ele a levasse para casa. Às vezes, ela se entregava a 1 ou 2 beijos envolventes na porta de casa, sabendo que poderia se jogar para dentro de casa se uma onda perigosamente alta de paixão ameaçasse dominá-la. Após a quantidade adequada de beijos, Somni habilmente desengatilhou o sutiã dela. Este era o sinal para que Charlene retirasse os braços das mangas do suéter e escapasse das alças. Somni pendurou o sutiã no espelho retrovisor. Desde que as formalidades fossem observadas, Charlene gostava de ser tocada. Ela prontamente levantou o suéter até o pescoço. Suas mãos estão geladas, ela disse, sugando o ar. Apesar do aquecedor, a cabine estava fria o suficiente para fazer com que seus mamilos se encolhessem. O vento havia soprado todas as nuvens para longe, mas a lua estava fina e fraca, e o lago agitado estava na escuridão. Quando Somni movia a mão, a pequena luz do painel lançava manchas de sombra sobre o torso robusto de Charlene. Em poucos minutos, ficou evidente que a cabine estava se aquecendo mais rápido do que Somni ou Charlene. Ele segurava distraído um dos seios dela em sua mão, mas poderia ter sido uma maçã que alguém lhe deu exatamente quando ele estava menos faminto. Ei, disse Charlene de repente, percebendo. O que há com você? Parece meio adormecido. Somni ficou desconcertado. Ele não tinha certeza do que estava errado. Não lhe ocorreu que estava entediado. Afinal, ele tinha o seio de Charlene em sua mão, e em Thalia era geralmente aceito que a única coisa que nunca era entediante era sentir os seios de uma garota. Tentando encontrar algo para o fazer, Somni tentou mover a mão para baixo, mas logo ela se enroscou nos dedos rechonchudos de Charlene. Pare, ela disse, inclinando a cabeça para trás, esperando um beijo apaixonado. Mas hoje é nosso aniversário, disse Somni. Vamos fazer algo diferente. Charlene manteve obstinadamente a mão dele ao nível do umbigo, enfurecida por ele pensar que realmente tinha permissão para ir mais abaixo. Isso era claramente injusto, porque ele nem mesmo lhe dera um presente. Ela se moveu de volta para o lado dela da cabine e pegou um sutiã do espelho. O que você está tentando fazer, Somni? Me deixar grávida? Ela perguntou indignada. Somni ficou atordoado com o pensamento. Meu Deus, ele disse. Foi apenas a minha mão. Sim, e uma coisa leva a outra, ela reclamou, lutando para prender o gancho superior do sutiã. Mamãe me explicou como essas coisas funcionam. Somni se esticou e prendeu o gancho para ela, mas ele estava mais deprimido do que nunca. Era óbvio para ele que era uma vergonha não estar saindo com alguém mais bonita que Charlene, ou se não mais bonita, pelo menos alguém mais agradável. O problema era como terminar com ela e recuperar sua jaqueta de futebol. Bem, não precisa ficar brava, ele disse finalmente. Depois de tanto tempo, eu me canso de fazer sempre a mesma coisa, e você também. Você não estava mais animada do que eu. Isso porque você não é bonito o suficiente, ela disse friamente. Você nem tem um topete. Por que eu deixaria você mexer por aí e me engravidar? Teremos muito tempo para essas coisas antigas quando decidirmos noivar. Somni girou o botão em seu volante e olhou para a água fria que se movia rapidamente. Ele continuava querendo dizer algo realmente desagradável para Charlene, mas se conteve. Charlene enfiou o suéter de volta na saia e penteou irritada seus cabelos loiro-amarronzados. Sua mãe tinha feito um permanente nela no dia anterior, e seus cabelos estavam tão rígidos quanto arame. Vamos para casa, ela disse. Eu já estou atrasada de qualquer maneira. Que aniversário! Somni deu ré na caminhonete e partiu em direção ao pequeno aglomerado de luzes amarelas que era a Thalia. O lago estava a apenas alguns quilômetros de distância. Charlene, se você se sente assim, é melhor a gente terminar, ele disse. Não quero estragar mais aniversários para você. Charlene ficou surpresa, mas se recuperou rapidamente. É assim que as moças boas são tratadas nesta cidade,
ela disse, orgulhosa de ser uma mártir da virtude. Eu sabia que você não era confiável, acrescentou, pegando a jaqueta de futebol e colocando-a entre eles no assento. Garotos que agem como você nunca são. Essa jaqueta tem um buraco no bolso, mas não precisa me pedir para costurá-lo. E você pode me devolver minhas fotos. Não quero que você as mostre para um monte de outros garotos e diga a eles o quão atraente eu sou. Somini parou a caminhonete em frente à casa dele e procurou em sua carteira as 3 ou 4 fotos que Charlene lhe havia dado. Uma delas, tirada em uma piscina em Wichita Falls, fora tirada no verão anterior. Charlene estava de maiô. Quando deu a foto a Somini, ela pegou uma caneta esferográfica e escreveu no verso da foto, "Olha essas pernas", esperando que ele mostrasse para Duane. A fotografia mostrava claramente que suas pernas eram curtas e gordas, mas, apesar disso, ela conseguia se considerar possuidora de uma magreza graciosa como a de uma gazela. Somini colocou as fotos em cima da jaqueta de futebol, e Charlene as pegou. "Bem, boa noite", disse Somini. "Não guardo rancor se você não guardar." Charlene saiu, mas então ela lembrou de algo e segurou a porta da caminhonete aberta por um momento. "Não tente ficar com a Marlene", ela disse. "A Marlene é jovem e é uma boa garota cristã. Se você tentar ficar com ela, vou contar para o meu pai o lobo que você foi comigo, e ele vai esmagar você sabe o quê?" "Você estava bastante contente em deixar eu fazer o que fiz", disse Somini, irritado. "Você só cuida da sua vida e deixa a Marlene cuidar da dela." Charlene lhe lançou um último olhar mal-humorado. "Se você me passou alguma dessas doenças, vai se arrepender", disse. Ela poderia ter esfaqueado Somini com um picador de gelo, mas, em vez disso, para impressionar Marlene, entrou em casa, a acordou e chorou metade da noite sobre seu romance arruinado. Ela disse a Marlene que Somini havia forçado a acariciá-lo indecentemente. Como diabos isso parecia? Marlene perguntou, de olhos arregalados de inveja surpresa. "Oh, a coisa mais horrível que você já viu", Charlene assegurou, espalhando uma espessa camada de creme de beleza no rosto. "Oh, ele foi nojento. Espero que você nunca se envolva com um homem assim, querida. Eles te envelhecem antes do tempo." "Aposto que envelheci um ano só esta noite." Mais tarde, quando as luzes se apagaram, Marlene tentou calcular nos dedos em que mês Charlene seria enviada com desonra para Keizer, Arkansas, para ter seu bebê. Elas tinham uma tia que morava em Keizer. Marlene não estava exatamente clara em sua mente sobre como alguém ficava grávida, mas ela presumiu que com tais acontecimentos Charlene devia ter ficado. Era concebível que sua mãe fizesse Charlene deixar a foto de Van Johnson para trás quando ela fosse enviada embora, e esse pensamento animou muito Marlene. De qualquer forma, seria bom ter o quarto só para ela.